Você pode não perceber, mas a Naturgy está ao seu lado diariamente, sempre trabalhando para você ter a energia que precisa para a sua vida. Estamos com você e sua família em todos os momentos, sejam eles do cotidiano ou de descobertas. Pois esse é o nosso objetivo, tornar o seu dia a dia mais simples, sustentável e especial. Naturgy, 170 anos de histórias que transformam o Rio. Nós fomos pessoalmente convidados pelo secretário de Energia local, nosso conselheiro federal Vicente, e vamos estar lá participando. Nós temos certeza que o debate será rico, inclusive, para as atividades do CRT. E, inclusive, para valorizar aquela região, Macaé e os municípios próximos, que tem uma importância enorme na economia do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é o maior produtor de petróleo do país, a questão do gás está associada, sabemos que essa é uma riqueza importante e que aquela região é a região que contribui mais para o Estado e para o país nessa questão. Por isso o CRT vai estar presente no fórum e convida a todos os companheiros e companheiras, técnicos e técnicas a também participarem. Vou começar aqui abrindo o tema, perguntando para o Rafael, que está feliz, está motivado, cargo novo, promovido, semblante mudou. Mas, Rafael, a gente, quando vai falar de transição energética, e a gente é do gás natural, e fala que usar gás natural de transição energética, isso causa um choque nas pessoas, porque começa a entender, mas o gás natural é um combustível fóssil. Se eu quero descarbonizar, é não usar o fóssil. Então, você poderia explicar um pouco para as pessoas o porquê que o gás natural, mesmo sendo um combustível fóssil, ele é estratégico e como ele é estratégico na transição energética? Bem, boa tarde às autoridades presentes, boa tarde a todos. De fato, recentemente tive uma mudança de rota, como o Vladimir falou, durante mais de 20 anos na área comercial, agora estou atuando dentro da Naturgy em uma área mais técnica, mas em mais de 20 anos eu acompanhei um pouco do que o Vladimir falou, né? O gás natural chegando, já substituindo o gás manufaturado. E lembro que na minha jornada, onde nós conectávamos indústrias, cada vez que você conectava uma indústria e você deslocava, né, o óleo, o GLP ou outros combustíveis mais fósseis, você estava garantindo uma redução de emissão. Então, é muito importante a gente entender que dentro dos combustíveis poluentes, né, ou dentro dos combustíveis fósseis, você tem os combustíveis menos poluentes, como o caso do gás natural. Então, quando a gente para olhar no termoelétrico, né, o termoelétrico, eu acho muito interessante que as pessoas, às vezes, Vladimir, tem isso, né, fala da térmica, ficam um pouco assustadas, mas, na verdade, a térmica garante a segurança energética para um processo de transição energética. Então, se nós temos hoje, né, uma transição na nossa matriz de geração, entrada de energia eólica e solar em grandes expoentes, você precisa do seguro desse sistema. E o seguro desse sistema são as térmicas. Então, assim, a importância do gás natural no mercado termoelétrico para garantir a transição energética com o princípio da segurança energética. Quando a gente olha na matriz de transporte, que é uma matriz ainda bem suja, vamos colocar assim, né, a importância do gás natural para poder deslocar o diesel que foi falado no painel anterior. Né? Então, mas o gás natural é um combustível fóssil, mas que garante uma redução muito significativa de emissões quando comparado, por exemplo, ao diesel. Então, isso é algo que realmente precisa quebrar esse rótulo, né? Ou seja, é um combustível fóssil, de fato, mas é um combustível de transição e muito importante, né, para esse período de transição. Obrigado, Rafael. Eu sempre comento que, quando a gente sai os relatórios da EPE, eu sempre me assusto com o percentual energético do Brasil a partir do carvão, porque a gente imagina no senso comum que isso é irrisório, que isso é insignificante. Eu não lembro de cabeça, o número é 3% ou 5%, mas eu acho assustador que 5% da matriz energética do Brasil ainda seja oriunda do carvão. E a gente tem que muito trabalho para fazer em cima disso e mudar essa realidade. Passando para o Gabriel, aproveitando que o tema que a gente começou aqui dentro do painel de transição energética foi do uso do gás natural, é notório em todos os debates e painéis que a gente vê no Brasil que
a ampliação do uso do gás natural, a descarbonização que o gás natural pode contribuir de forma mais efetiva é no transporte de pesados. Isso é amplamente discutido. Eu participei de painéis com as transportadoras, e elas defendem que tem, com o governo, ele defende que tem, com a estrutura de transporte de gás, seja do transporte, seja dos produtores, seja da distribuição, todo mundo defende que deva também, e esse projeto ainda não deslanchou, ou deslancha de forma não integrada. Você tem caminhões, como foi colocado no painel aqui, que já rodam, mas a gente não conseguiu ainda ver a rede. De uma forma geral, e a gente vê, assim, e fazendo uma ressalva muito importante, ao empenho do governo do Estado do Rio em cima desse projeto. Assim, acho que baseado até no sucesso que o Rio teve como Estado na introdução natural nos veículos leves, e foi o Estado que mais avançou, que tem uma concessão consolidada nesse segmento, o que atrapalha, o que dificulta implantar, efetivar a questão da substituição do diesel por gás natural e quais são as principais batalhas, desafios que nós temos para essa efetivação? Lembrando que a substituição do gás natural por diesel natural ele é favorável a todos os setores, inclusive na questão da estratégia nacional, porque a gente deixa de consumir uma commodity que é nossa, que é produzida aqui, para consumir diesel que é importado. Então, a gente tem todos os motivos contrários a isso, mas a gente ainda tem uma importação grande de diesel, ainda tem a maior parte da frota usando esse combustível, que é poluente, que é mais caro e que não é nosso. O que atrapalha e como é que a gente pode enfrentar isso? Só isso? A gente tinha combinado que era uma coisa mais fácil, né? Bom, primeiro, obrigado pelo convite, né, Vladimir, de participar desse painel. Eu acho que é interessante a gente retroagir um pouquinho. O gás natural no mundo inteiro, pouca gente sabe disso, ele é o combustível do transporte pesado. O modelo brasileiro, o Programa Brasileiro do Gás Natural Veicular, do GNV, que começou lá no comecinho dos anos 90, o Rafael já estava nesse mercado, né? Eu também, infelizmente. Então, quando a gente começou com o gás natural, né, nós começamos em 92, né? Eu comecei em 91, na verdade. Então, o modelo brasileiro, o programa brasileiro, ele adotou o modelo argentino, né, do uso do gás natural no transporte leve, nos veículos de passeio, nos carros. Na época, primeiro nos táxis, depois veículos particulares, mais recentemente nos carros de aplicativo. Mas isso é um modelo bastante sui generis. No mundo inteiro, o gás natural se utiliza no transporte pesado, em caminhões e principalmente em ônibus. Né? Por que isso no Brasil não colou? Durante décadas e décadas, nós tivemos uma estrutura de preços no Brasil totalmente descolada da realidade da economia e do resto do mundo, para todos os derivados, e inclusive para o gás natural também. Isso propiciava que o óleo diesel no Brasil fosse muito barato. Eu sei que é ruim a gente falar assim, o diesel era muito barato, mas, gente, o diesel era muito barato no Brasil, relativamente a todo o complexo do petróleo. Tá? Então, isso realmente não incentivava qualquer outra tecnologia que não fosse diesel. A consequência disso foi o que o Vladimir bem colocou, hoje 100% do transporte de cargas e de passageiros é movido a diesel. Mas o elétrico não aparece nem na estatística, é o tracinho, sabe aquele tracinho quando você faz a estatística? Não conta nada. Então, acho que esse é um ponto muito importante de entender por que nós estamos onde nós estamos. E aí sim a gente pode olhar para frente quais são os desafios. Eu acho importante a gente mencionar, Vladimir, que o Rafael falou muito das emissões do gás natural, mas estamos falando aqui de emissões de gases de efeito estufa. Só que não é só isso, e o gás natural reduz aí de 20% a 30% a emissão de gases de efeito estufa. Mas ele reduz em mais de 90% as emissões de outros gases poluentes que afetam a saúde humana. E isso é particularmente relevante nos ambientes urbanos. Né? Então, mesmo em cidades menores como Macaé, se a gente comparar com o Rio de Janeiro, mas mesmo aqui não precisa ir muito longe para a gente ver o tráfego de caminhões para cima e para baixo. E isso se a gente não falar de outros meios de transporte, como toda a parte do apoio marítimo, que está queimando óleo diesel, gente, na nossa cara. Então, eu acho que esse é um aspecto crítico de toda a nossa infraestrutura de logística. Não mudou antes por conta dessa questão do preço,
e eu acho que hoje isso já mais ou menos equalizou, a gente não tem uma realidade ainda de preços livres no Brasil, mas conforme o mercado vai avançando, isso vai melhorando. Estruturalmente, o gás natural ele é mais barato do que o diesel, não tem razão para ser mais caro. A tecnologia mudou muito, tanto dos veículos, da infraestrutura de abastecimento, da infraestrutura de transporte, a pulverização, a capilaridade da rede de distribuição, e mesmo onde não tem rede de distribuição, você tem tecnologias através do gás natural comprimido, gás natural liquefeito. Então, todos os elementos hoje, eu acho que avançaram muito em termos de tecnologia, mas ainda existe muito essa questão na cabeça, talvez uma questão cultural, que a gente tem feito um trabalho muito forte para tentar mudar isso. E eu acho que aqui estamos falando muito o dia inteiro de Macaé, eu acho que a gente vive nas cidades, né? Todo mundo fala muito isso, né? Então, discutimos a importância do lobby em Brasília, mas a gente mora na cidade, a gente não mora no país, né? Então, a saúde, a educação e a mobilidade, elas estão no município. Então, é fundamental essa discussão no nível municipal e o que o município pode fazer. E eu já deixo o spoiler aqui, o município ele é uma engrenagem fundamental nessa mudança, Vladimir. Macaé é uma cidade que produz gás. O gás sai da plataforma, chega ali no TECAB, é processado, e ele sai do TECAB em condições de colocar num caminhão, num carro, para ser usado. O diesel, por outro lado, ele faz um trajeto um pouco maior. Ele sai da plataforma, chega aqui, é exportado pelo Brasil, chega numa refinaria fora do Brasil, é retirado, extraído o diesel dele, volta ao Brasil e é entregue aqui em Macaé. Você tem essas duas opções: usar o gás que você produz, que está aqui, ou usar o diesel que você produz uma parte, vai lá para fora e depois volta. E qual que a gente usa? O diesel. O ônibus em Macaé usa o diesel, os caminhões em Macaé usam o diesel. E assim, não estou falando isso nem como uma crítica específica à cidade, isso é uma realidade do Brasil. Mas eu acho, e aí coloco para você, que Macaé tem as características primárias e essenciais para ser um protagonista nesse trabalho. Então, eu te lanço esse desafio para você colocar aqui como você vê essa discussão. Eu sei que você é um vereador, é um engenheiro eletricista, tem bastante experiência técnica também, mas não é a tua área também de combustíveis. Mas, diante do que o Rafael falou, do que o Gabriel falou, o que você acha que Macaé poderia estar fazendo para assumir esse protagonismo e ser uma liderança no Brasil dessa transição? Em torno de 60 a 80 veio a prospecção do petróleo, né? E Macaé sai de uma cidade de 50 mil moradores, né, para uma cidade de pouco mais de 200 mil moradores, e a gente perpassa por esse número mais ou menos até os dias de hoje, que estamos nos aproximando de 240, 250 mil moradores. A infra não suportou. A cidade não suportou, né? Porque como o emprego de maior volume financeiro está sendo feito aqui, né, as pessoas querem morar perto de onde trabalham, né? E o que aconteceu com isso? A gente sofreu um impacto muito negativo por conta desse crescimento. Por isso que, antes de responder a pergunta, eu gosto de contextualizar isso. As pessoas questionam, o royalties tem que ser dividido. Não tem que ser dividido. Ninguém quer trabalhar em Macaé e morar em Conceição de Macabu. A pessoa vai usar os serviços de saúde pública daqui, vai usar a educação daqui, né? Se a gente sair daqui agora e entrar juntos aqui nesse hospital aqui da frente, que é o maior hospital de trauma da região, 60% de quem está ali internada mora em municípios fora de Macaé. Então, assim, o royalties é uma verba indenizatória que a gente tenta, desde 1985, nivelar a qualidade de vida da cidade. É óbvio que o nosso distanciamento de Dubai e de Doha é muito significativo, porque Doha e Dubai prospectaram petróleo nos últimos 10, 15 anos e investiram diretamente ali. A gente não, a gente passou por esses intempéries e esses crescimentos desordenados. Então, Macaé hoje, na data de hoje, é uma cidade de 7 bilhões de reais de orçamento, mas ela ainda tem 19 favelas, assentamentos precários. Nós estamos no governo do prefeito Elbert Rezende, que, diga-se de passagem, está conseguindo fazer uma transformação na cidade,
conseguindo urbanizar 9 das nossas 19 favelas. E a gente espera, e estamos trabalhando muito para isso, para que ele consiga agora, nesse segundo mandato dele, deixar Macaé 100% urbanizada. Respondendo a sua pergunta, né? Agora contextualizando um pouco da cidade, chegou aí um parceiro que me ajuda muito ao longo desses 4 anos, que é o secretário de Desenvolvimento, Rodrigo, né? A gente tem aqui um trabalho árduo, Câmara e Governo Municipal, de não perder essas oportunidades, nenhuma delas, né? Porque o gás está aqui, né? A gente tem que fazer dessa história uma coisa boa para o município, como Dubai fez, como Doha fez, né? Como a gente espera que vai fazer lá na margem equatorial, né? Por que os estados do entorno querem? Porque sabe que aquilo vai ser pujante economicamente para a região e vai desenvolver, né? Então, o prefeito, antenado a isso, né, não deixou perder nenhum investimento para a nossa cidade, né? Criamos aqui um setor técnico específico de licenciamento para grandes investimentos. O que diz respeito ao gás, tudo que foi solicitado ao governo, tudo, Vladimir, nós não deixamos nada por fazer. O que teve que ter interface em Brasília, fomos inúmeras vezes a Brasília, né? O que teve que fazer no exterior, fomos uma vez no exterior, inclusive você estava ali no país do lado, quando a gente estava lá em Aberdeen. Ou seja, a gente está fazendo o dever de casa, mas a gente tem que pensar, né, eu como macaense, 5º mandato de vereador, amo essa cidade, tenho dificuldade até de ir visitar os amigos do Rio de Janeiro, não gosto nem de sair daqui. A gente tem que mitigar o que vem também e tentar fazer com que venha com responsabilidade, né? Então, quando a gente vai, por exemplo, na audiência pública da Equinor, a gente quer mitigar o máximo. A gente sabe que o gás tem, dentro da matriz de poluição, uma vantagem, mas, mesmo assim, a gente quer saber o que vai ser feito de bom para as comunidades que estão em torno. Então, fechando a informação, a gente entrou em todos os credenciamentos do governo federal para trazer o ônibus não poluente. Então, nós conseguimos, inclusive, estamos aí na parceria para trazer uma frota de ônibus para cá, né? Não podemos esquecer também, eu falei da infraestrutura, a questão da mobilidade. Eu vi aqui o assessor do secretário de Mobilidade junto ao vereador Michel. A gente tem também um gargalo muito grande da mobilidade de Macaé, né? Então, estão 3 grandes ações, inclusive aqui na frente, um mergulhão, para a gente poder diminuir esses gargalos, e também pensar na questão de reparar os danos que essa impactação do petróleo trouxe para Macaé, que vou te dar um exemplo, que você participou em alguns fóruns comigo, que é da despoluição de um patrimônio invalorável nosso, que é a Lagoa de Emboacica, né? A gente, por conta desse crescimento desordenado, a gente não teve esgoto tratado em muitos lugares e teve ainda despejo de lixo industrial, esgoto industrial, em alguns corpos hídricos, inclusive na Lagoa. Então, nós estamos aí com uma frente que vai gastar aí em torno de 10 milhões em parceria com a UFRJ. Estou olhando aqui para o Tiago, diretor da Faculdade de Engenharia, né? Porque aqui, Vladimir, tudo é diferente, tudo é grande, tudo tem assim, uma grande perspectiva. Tiago, por exemplo, tem 700 alunos, todos saem empregados da FRJ, fora aqueles que vão captados pelos países europeus para fazer aquele sanduíche, intercâmbio sanduíche que tem oferecido lá. Então, assim, tudo aqui ele é muito grande, ele é demais, entendeu? Então, por exemplo, o orçamento do que nós estamos falando da saúde, são quase 2 bilhões de reais. Mas por que isso? Por causa desse impacto que a gente está vivendo agora no segundo momento, que não é mais o petróleo, é o gás, e que a gente tem que ter toda essa união, governo federal, governo estadual, Câmara e Prefeitura, para deixar a cidade preparada para essa segunda fase de desenvolvimento. Seguindo o tema do painel com transição energética, a gente começou com o gás natural, que é um tópico da transição, distribuição do diesel para o gás natural, mas a transição vai muito além disso. Então, eu queria aproveitar aqui a presença do Jonathan, da EDF, aqui no painel, e também citar a presença da EDF em Macaé,
Então, Jonathan, sendo a EDF uma das maiores empresas do mundo na área de energia, com atuação em vários países, como você vê a questão da transição energética com as diferentes tecnologias que vêm, com as diferentes matrizes? A gente vai falar de hidrogênio, eólico offshore, porque você desse uma passeada sobre esses diferentes tópicos dentro daquilo que a EDF vem desenvolvendo no mundo e que pode também estar desenvolvendo aqui em Macaé. Obrigado pela pergunta, Vladimir. Eu aproveito para agradecer aí a participação, agradecer a Lúcia pela organização do evento, agradecer a participação aqui de todo mundo nesse painel. Eu já estou com a EDF há um pouquinho mais de 6 anos e, como você comentou, é uma coisa que traz bastante orgulho o fato da gente poder justamente trabalhar em diversas frentes através do Grupo EDF, com toda a experiência que a gente tem em diversas partes do segmento de energia. Então, a gente falou muito aqui de gás o dia inteiro, né? O Jean-Philippe também pela manhã, falando um pouco do Norte Fluminense, a nossa maior presença aqui em Macaé. E, como você comentou, o que a gente enxerga como próximo passo, né, também na transição energética, para além do gás, é justamente hidrogênio verde, eólico offshore e baterias. Então, são hidrogênio verde e eólico offshore são temas que, enfim, baterias também, mas hidrogênio verde e eólico offshore são temas que a gente já trabalha com bastante força na Europa e que a gente já vem trabalhando aqui no Brasil há alguns anos. Então, desde 2022, a gente tem assinado um memorando de entendimentos aqui com a Prumo, com o Porto do Açu, para desenvolvimento, né, de hidrogênio verde e de projetos de eólico offshore próximos ao Porto do Açu, então, aqui no estado do Rio, onde a gente já está presente. E a gente entende como um próximo passo justamente baterias, né? Então, baterias a gente já tem o desenvolvimento no grupo de mais de 1 giga de projetos em operação nos 4 cantos do mundo. A gente também tem mais de 4 gigas de projeto em implantação. E a gente entende, assim, o governo anunciou no ano passado a oportunidade de criar um leilão de reserva de capacidade exclusivo para armazenamento. Né, a gente comentou muito de manhã, né, sobre o leilão de reserva de capacidade para a termoelétrica, que é importante para a nossa usina de Norte Fluminense, mas também o leilão de reserva de capacidade para baterias a gente enxerga como uma grande oportunidade para introduzir essa tecnologia aqui no país, que também é muito importante para dar vazão à questão da segurança energética. Né? Como vocês bem comentaram, a gente, nos últimos anos, viu um crescimento muito grande de energia eólica, de energia solar, que, enfim, são fontes energéticas que trazem para a gente a parte verde da coisa, né? Então, sem emissão de poluentes e tudo mais, mas, por outro lado, também cria uma dificuldade de operação do sistema e cria uma dificuldade também com relação à flexibilidade operacional, a ter segurança no sistema, que baterias pode vir justamente para ajudar. Né? Você bem pontuou da gente ter térmicas como um seguro para o sistema, e as baterias elas também podem vir dessa maneira, possibilitando que a gente crie essa flexibilidade da geração renovável. Então, hoje, durante o dia, a gente vê os geradores, inclusive, enfim, principalmente os geradores solares reclamando de cortes de energia, enfim, de cortes de geração em função de diminuição na demanda. Então, com baterias, a gente consegue, durante o dia, ter como carga, né? Então, puxando essa energia excedente da produção renovável, e no final do dia, quando a gente precisa de energia no sistema, as baterias atuarem sendo descarregadas, fornecendo essa energia que se chama precisa. Então, hoje a gente entende que baterias pode vir com bastante força. A gente tem uma expectativa dada pela EPE de até 40 gigas de necessidade de capacidade até 2034, né, ali pelo plano decenal, e a gente entende que baterias pode desempenhar um papel fundamental nisso. Mas, ao mesmo tempo, a gente esbarra em alguns desafios, principalmente regulatório. A gente ainda não tem uma definição regulatória ali, principalmente por parte da ANEEL, de como que isso vai ser regulado, né, pela agência, como que vão ser as definições regulatórias para o sistema. Da mesma forma, não sabemos exatamente como vão ser procedimentos de rede ali por parte do ANS. E também a gente enfrenta, para o desenvolvimento dessa tecnologia, alguma resistência dentro dos estados. Eu não diria nem resistência, mas uma falta, talvez, de informação, de ter esse desenvolvimento dentro dos estados para a parte do licenciamento ambiental. Então,
A gente chega em alguns estados falando sobre baterias e muitos órgãos ambientais ainda não detêm o conhecimento, ainda não conseguiram trabalhar numa legislação específica. Então, a gente entende também que a gente, como empresa, e também a gente conta com o apoio dos governos estaduais, das prefeituras, para que a gente consiga também trazer essa palavra de que a gente precisa desenvolver dentro dos órgãos, dentro dos estados, uma legislação específica para conseguir licenciar esses empreendimentos que a gente entende como fundamentais. Muito obrigado, Jonathan. Pegando já o gancho direto, você citou um pouco das eólicas offshore. O Sérgio é um especialista no assunto, é quem mais eu já vi falar em painéis pelo Brasil sobre o tema. Eu queria, Sérgio, que você falasse um pouco dos projetos de eólica offshore que nós temos no estado do Rio, mas de um ponto de vista bem detalhado, então todo o teu conhecimento sobre o que tem, por que é importante, qual é a visão do Rio que o governo do estado está em relação a isso, quais são as fronteiras que nós temos aí a desbravar nesse segmento. Tá ótimo. Bom, muito obrigado, Vladimir. Antes eu queria agradecer muito a Lúcia, é uma honra estar aqui, Lúcia, conte sempre conosco, seus eventos são sempre muito ricos. Saudar também o secretário Vicente, secretário Rodrigo, todas as autoridades, toda a audiência, saudar aqui meus colegas de painel também. Eu quero dizer o seguinte, se tivesse mais um painel, não ia dar o papel aqui, que eu cheguei com esse papelzinho branco, é tanta coisa boa que está sendo dita aqui, Vladimir. Eu já anotei gás, já anotei eólica offshore, petróleo, Campo Maduro. Mas vamos lá, sua pergunta. O que acontece, pessoal? Eólica offshore é uma coisa nova no Brasil, mas é uma realidade no mundo. Tá? No Reino Unido, os leilões, como a gente tem leilões de fontes aqui, como termoelétrica, a eólica offshore já é mais competitiva do que a solar e do que a eólica onshore. Ou seja, a gente vai chegar lá. E como é que o Rio se coloca nessa questão? São vantagens únicas do Estado. Então, vou citar algumas. Quer dizer, não basta você ter o recurso eólico. O recurso eólico é importante, mas não é o suficiente para isso. Você tem que ter, primeiro, você tem que estar próximo da carga. E Rio de Janeiro, junto com São Paulo, é o maior centro de carga do Brasil. Então, eólica offshore, estamos falando de 50 quilômetros da costa, você vai ter muito menos perda, você vai ter um custo de instalação muito menor, você vai aumentar a competitividade do seu projeto. Esse é um ponto. O outro ponto também é a batimetria. Eu vi ontem o Chile anunciando que está fazendo o lançamento de eólicas offshore. Mas a batimetria do Chile é profunda. É eólica flutuante, isso é uma tecnologia nova no mundo, é um desafio a mais. O nosso aqui, não. O do Sul já tem muitos estudos de batimetria. Até 50 quilômetros afastado da costa, Vladimir, você consegue fazer instalações fixas. Aí vem uma outra vantagem do Rio de Janeiro. São 50 anos de exploração offshore com muito sucesso. Existe uma sinergia enorme de tecnologia, de licenciamento, de trabalhar no ambiente marítimo. As pessoas estão acostumadas a embarcar. Então, fora, você tem toda a capacitação técnica de eletricistas, mecânicos, etc. Então, tudo isso conta muito. Então, assim, isso tudo é ponto para o Rio. Aí vem uma questão, Vladimir, que tem muito a ver com o nosso painel. Tá, mas e a integração? Onde é que isso entra nesse tabuleiro? A eólica offshore, você tem uma questão da demanda. Eu vou vender essa energia para quem? Essa é uma questão recorrente. Tá? A eólica offshore produz energias em quantidade gigantesca. Você tem que ter a demanda. Existe um estudo, já vários estudos, de as eólicas offshore instaladas no Rio de Janeiro serem usadas para descarbonizar a atividade de petróleo no mar. Isso foi falado aqui várias vezes, em vários painéis. O petróleo do Rio de Janeiro ele já é muito descarbonizado. O petróleo aqui da Bacia de Campos, da Bacia de Santos, é metade, 15 quilos de carbono por barril, que é metade da média mundial. Ou seja, existe aí essas curvas de queda de demanda a partir de 2030, mas os petróleos que vão deixar de ser demandados são os petróleos com uma pegada de carbono maior. Nós não nos incluímos nisso. Ou seja, pensando assim num cenário que está posto para 2050, que a gente, não sei se acontece, acho particularmente que essa é uma visão pessimista, mas é o que a gente lê. 2050, a demanda hoje de 100 milhões de barris vai ser de 30 milhões de barris. Porque o petróleo não é só um combustível fóssil, o petróleo é um insumo. Tudo que a gente olhar aqui leva petróleo, a roupa da gente, sapato, cadeira, tudo. Então, ainda vai existir uma demanda para a petroquímica gigantesca. E quem vai suprir esses 30 milhões de barris? Com certeza, o Brasil e o Rio de Janeiro estarão nessa.
Então, aí, Vladimir, tem uma conexão muito grande com o desenvolvimento da eólica offshore para você descarbonizar ainda mais a indústria do petróleo. Uma outra coisa que também já foi muito falado aqui é o hidrogênio verde. Então, a eólica offshore ela traz uma pegada de neoindustrialização. É um nomezinho que está muito falado. O que é isso? Você produzir hidrogênio verde e vender esse hidrogênio para uma siderúrgica, que vai produzir um aço com uma pegada de carbono muito menor. Então, você vai ter uma rota de exportação muito importante. Eu converso muito com o secretário Rodrigo, eu vejo os esforços aí, parabenizo os esforços do município no sentido de desenvolver plantas de fertilizantes verdes. O município tem toda a capacidade, tem gás. Se você trouxer o hidrogênio verde, esse fertilizante não só vai atender uma demanda que hoje, todo mundo sabe, a gente importa 90% do fertilizante, vai começar a suprir o mercado nacional e pode exportar também. Cimenteiras. Então, Vladimir, tem uma gama enorme de vantagens. Realmente, o Rodrigo falou uma coisa importante, é caro, mas é caro hoje. E como é que você aumenta a competitividade? Foi falado também no painel anterior. Você investe em tecnologia e inovação. E o que o Rio está fazendo? Você colocou essa pergunta. O Rio está desenvolvendo um projeto piloto. Já tivemos algumas reuniões aqui com a secretaria, troquei ideia também com o secretário Vicente. Já tivemos que atravessar o oceano, subir na Ilha de Santana. Então, Vladimir, o que está por trás disso? Esse projeto nosso, a primeira coisa que a gente tem que fazer é medir os ventos. Porque se você não tem... E vai ser a ideia nossa é fazer essas medições com LiDAR, que é uma tecnologia que o mundo inteiro usa, e vão ser dados públicos. Então, o mundo inteiro vai ver o que o Rio de Janeiro e Macaé estão fazendo para a eólica offshore. Porque incerteza custa caro. Quanto mais... E eólica offshore é um jogo de mitigação de risco. Então, a gente tem que trabalhar para que o investidor olhe para o Rio de Janeiro e fale, cara, o pessoal lá desenvolve tecnologia, está preparado, apoia tanto o Estado, quanto o município, quanto o governo federal. Então, é mais ou menos por aí, a gente está bem otimista. E conta com a Prefeitura de Macaé. Obrigado, Sérgio. Eu fiquei curioso para entender o que teve a ida na Ilha de Santana com isso. E tem um pouco de inveja, porque eu nunca fui na Ilha de Santana, só fui do francês. Sou macaense, nunca fui lá. Como é que você conseguiu nessa desculpa para a Ilha de Santana? Não, eu também nunca tinha ido, não. Foi preciso ter o projeto de eólica offshore para a gente poder ir lá fazer a medição na Ilha de Santana para ver o site para botar o LiDAR. Mas já vai ter uma outra rodada, aí você já está convidado. Na próxima rodada eu quero ver também. Estou com algumas dúvidas, eu quero ir lá olhar. O Luciano abriu aqui falando dessa questão das mazelas que vêm com a indústria de petróleo. O petróleo é uma indústria muito voraz, ela costuma, onde se instala, outras indústrias não se mantêm. Isso são características não específicas de Macaé, mas em outras regiões também aconteceram. Vou fazer uma fala que eu sou macaense, tenho lugar de fala, eu posso falar mal de Macaé. Os outros, não, quem vem de fora, não pode. Mas, assim, é notório, todos estão aqui vão concordar com isso. A gente aproveitou mal o ciclo do petróleo. A gente não discutiu, na década de 80, o que a gente esperava disso. A gente nem entendia o que era isso. A gestão pública, a própria sociedade. A gente cresceu discutindo essa questão aqui, que precisava mudar, se preparar para quando acabar. O mundo, as tecnologias vão surgindo, Macaé tem uma nova perspectiva de um boom, não mais no petróleo, mas no gás. E fazer uma ressalva positiva agora, porque o petróleo é só uma coisa ruim, mas assim, o petróleo também propiciou a Macaé algumas características únicas. E aí a presença das universidades é claramente a consequência disso. Assim, eu me formei na Escola Técnica de Macaé, Escola Técnica de Macaé, que foi construída pela Petrobras. Eu, como técnico mecânico, me formei como engenheiro na FEMAS, na Faculdade Municipal, no investimento que a Prefeitura fez no ensino superior, que não é uma obrigação municipal, e que foi um projeto que sofreu muitas críticas, porque a Prefeitura ia investir no ensino superior, se não era obrigação dela, numa visão muito estreita, que eu sempre vejo em cidades, achar, para que vai atrair faculdade para Macaé Universidade, se muitos jovens que estudam nessa universidade são de fora? Uma visão muito pequena, como se a função da universidade aqui fosse simplesmente ter um lugar de estudo para os nascidos aqui. Isso é muito importante, foi para mim, eu nasci aqui, consegui estudar quando a faculdade aqui chegou, não pude sair para estudar,
mas a gente sabe que a participação a presença, a atuação de uma universidade é muito mais do que isso. Então, diante desse quadro que colocou aqui pelo Luciano, em relação aos dilemas que a indústria do petróleo trouxe para Macaé, os desafios que ela enfrenta, mais o que o Rafael, o Gabriel colocaram aqui do gás natural como substituto do diesel, e principalmente o Jonathan e o Sérgio, como novas fronteiras de tecnologia para desenvolver energia, minha pergunta vai para os dois. Vai para o Cadu, não parece que ele é novinho, mas o Cadu foi meu professor. Tá? Ele é bem velhinho, porque não parece, está bem conservado, vai para o meu professor na faculdade. E ao Vicente, prazer de conhecer hoje, vai a mesma para os dois, pode escolher a ordem aí. Como que a academia, como que a inovação, as startups, o que está dentro desse universo da Academia em Macaé pode contribuir com essa discussão, para que Macaé não passe, na discussão do gás e nas novas fontes de energia, o mesmo problema que a gente passou no petróleo, não saber aproveitar por não conhecer, por não estudar, por não se preparar e planejar. Então, a pergunta é como que a academia e a universidade pode contribuir com essa oportunidade que Macaé tem, com essa segunda oportunidade que Macaé tem. Bom, eu brinco dizendo, eu gosto de ser professor, que a gente aprende muito, né? Todo dia aprendizado. Eu tive vários professores, alunos aí, Vladimir foi um deles, né? Um cara que certamente já aprendi muito com ele, venho acompanhando já há bastante tempo também o trabalho, né, que ele vem fazendo no setor de energia. E foi legal que ele falou coisas que eu não preciso falar, né? As críticas, então, ele já colocou. Macaé aproveitou mal o petróleo, então não preciso repetir, estou repetindo, mas, de fato, a gente vem aproveitando mal oportunidades que surgem, né, nessa indústria e nessa vocação econômica de Macaé. Quando ele diz que isso é uma experiência internacional, né, que o petróleo inibe a entrada de outras indústrias, é realmente difícil se consolidar outras indústrias onde, né, se tem uma força do petróleo, é justamente porque o poder econômico da indústria de petróleo é muito forte e tira a competitividade de outros setores menos tecnológicos e com margens menores do que o setor de petróleo. Mas, se você olhar também as experiências internacionais, tem um setor que funciona bem com o petróleo, porque ele tem um valor agregado um pouco maior que o petróleo. Vocês devem entender por que uma indústria, sei lá, se a gente trouxer uma montadora, por que Macaé não é competitivo para a gente trazer uma montadora de veículos, né? A cidade é cara, a mão de obra é cara, competir com os salários da indústria do petróleo é muito difícil, então é difícil de se consolidar. Então, para atrair outro tipo de indústria, a gente tem que atrair indústrias que sejam com um valor agregado maior que o petróleo. E acho que hoje está na ponta, todo mundo já deve estar imaginando que indústria é essa, a indústria da inovação, da tecnologia, a indústria do conhecimento, né, que a gente vive hoje na sociedade do conhecimento. Anteontem, o ranking, né, atualizado das pessoas mais ricas do mundo. São todos donos de empresas de tecnologia. Não são mais as grandes montadoras, não são mais, né, o agronegócio. É tecnologia, é inovação. A gente está nesse mundo. E o Luciano comentou, né, e acho legal, ele tem se dedicado muito também a estudar e trazer para Macaé, né, orientações. Eles estiveram, né, em Aberdeen, na Escócia, né, buscando lá referências para trazer para cá. E você vê, eu estive na Noruega fazendo um pós-doutorado, que meu objeto de pesquisa era comparar por que a Noruega, lá em Stavanger e Macaé, descobriu-se o petróleo mais ou menos na mesma época, né, lá no início da década de 70. Começou a exploração ali em 74. Eu fui botando esse gráfico, o papel do governo, da indústria e da universidade para o desenvolvimento dessas regiões. E, assim, são cidades muito próximas, até ditas cidades irmãs, né? Mas que, em alguns momentos, por decisões estratégicas, lá se deslanchou, né, toda uma indústria de conhecimento, de inovação. Hoje a gente passa nas ruas de Macaé, vê diversas empresas norueguesas, e quando a gente vai, né, na Noruega, não vê a mesma coisa, não vejo empresas macaenses nessas capitais do petróleo mundo afora, uma questão de decisões, né, estratégicas que foram tomadas lá atrás. Então, se aproveitar dessa riqueza do petróleo, né, para investir em ciência, tecnologia e inovação, e aí não sou eu que estou dizendo, mas as principais referências, né, quem falou aqui, falou, pô, você olhar Houston, vai em Dubai, vai em Stavanger, Aberdeen, vai em qualquer cidade, né, produtora de petróleo, você tem super investimento em inovação, porque, né, hoje a gente tem o desafio da transição energética, e transição energética é inovação. Em última análise, para fazer transição energética é fazer inovação. Quem vai fazer é quem tem capacidade de inovação. E acho que esse é o grande desafio de Macaé, se enxergar não só como um polo, né, de produção, exploração e produção de petróleo, mas um polo de desenvolvimento de conhecimento e inovação na área de petróleo. A
A gente está muito longe, né, o Tiago apresentou muito bem, falou da necessidade, né, da consolidação de uma infraestrutura, mas, na verdade, a gente precisa de muitas outras coisas, né, que não só a infraestrutura da universidade, mas a criação de uma cultura empreendedora. A gente tem, desde a exploração do pré-sal, que acho que Macaé talvez fosse a cidade mais preparada no Brasil para desenvolver tecnologias para o pré-sal. Teve investimentos fantásticos de ordem, né, estratosféricas para investimento do pré-sal, e a gente não montou um laboratório em Macaé, né, para desenvolver tecnologia para o pré-sal. Hoje a gente tem programas, por exemplo, conexões para inovação da Petrobras, que usa lá a cláusula de P&D para investimento em pesquisa e desenvolvimento, e não tem nenhuma startup, né, um programa aberto para startups, né, desenvolverem soluções. Você não tem uma startup de Macaé desenvolvendo solução. A verdade é essa, você procura soluções tecnológicas, inovação feita por startups, novos negócios surgindo, e é muito difícil encontrar, porque, né, e aí eu não estou falando de governo A, B ou C, mas desde a década de 70, né, quando se descobriu o petróleo, a cidade não se preparou para essa vocação. E hoje surge uma nova oportunidade, tá? Aqui o painel é sobre novas oportunidades, e a gente pode cometer erros e faz parte, né? Inovar, né? É algo arriscado e você vai cometer erros, mas a gente não pode cometer os mesmos erros. Então, acho que a gente precisa tomar lições. Assim, a gente perdeu, na época, né, no início da exploração, de trazer a base de tecnologia das grandes indústrias para cá, na época do pré-sal, de trazer os centros de pesquisa. Então, se fala em tecnologias, né? Então, eu estava na Noruega e muito forte essas mesmas, a EDP está discutindo aqui, né, hidrogênio, eólico offshore, são tecnologias que estão sendo aplicadas lá e pela indústria do petróleo. É a indústria que tem o know-how, que tem a capacidade, que vai fazer esse tipo de inovação. A grande questão é que, se você olhar a área, né, que toca esses projetos dentro da indústria, não está em Macaé. Os próprios centros de pesquisa da Petrobras está lá no Rio, é o CEMPES, o centro de pesquisa da Schlumberger estava lá, o da Halliburton, da Technip FMC, e todas elas fora da cidade de Macaé. Então, como que a gente atrai e faz essa mudança, essa virada de chave? Né? Acho que é importante, assim, obviamente, unir os atores, fazer um planejamento dessas ações, e tem muito trabalho a ser feito. Vou só fechar aqui com a fala do Glauco. Eu fico animado, feliz dentro da perspectiva que a gente tem no município, porque eu acho que a gente está no caminho certo. Essa discussão aqui é fruto, né, esses atores que estão aqui. A preocupação é a velocidade. Então, a gente precisa ganhar velocidade. No caminho certo, eu sei que a gente tem atores aqui que hoje já compreendem a importância da inovação, do investimento, né, na ciência e tecnologia. Agora é ganhar velocidade para que a gente consiga ser competitivo ao tempo que essa competição exige. Obrigado. Boa tarde. Queria pedir desculpa pelo atraso, estava numa outra agenda, mas consegui chegar. Perdi o iniciozinho do painel, mas já estou aqui para poder complementar, para poder participar. Parabenizar a todos, a organização do evento, as autoridades, o secretário Vicente, o secretário Rodrigo, os vereadores presentes, e falar do compromisso da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, que é identificar essas demandas agora na transição energética, seja no agro, seja na área de saúde, de educação, e estimular, fechar parcerias. O Rodrigo é um parceiro que tem ajudado, colocado a Secretaria em contato com startups, com organizações. O Cadu é um cara experiente, já participou, já esteve de frente desses projetos. A gente vai construir um projeto bacana, vai incentivar para que a gente tenha um parque tecnológico, para que a gente passe as demandas do município, qual é a necessidade do mercado offshore, o que eles precisam de pesquisa, e vamos apoiar para que tenha esse desenvolvimento, tenha essa pesquisa, para que a gente tenha uma empresa macaense que tenha uma tecnologia desenvolvida aqui, que seja exportada, que as pessoas venham, as empresas venham se instalar aqui, que olhe com carinho, com o mesmo carinho que nós estamos tendo agora com a ciência e tecnologia, para poder incentivar e apoiar. E gostaria de agradecer o convite, participar do painel, e podem contar com a Secretaria de Ciência e Tecnologia. Obrigado. Fizemos essa primeira parte do painel muito numa visão ampla do que é a transição, numa visão de debate. Eu queria, nesse segundo momento, trazer um debate mais prático, mais efetivo. E eu vou começar pela concessionária presente.
que é o da Naturgy, com o Rafael. Então, a pergunta é agora, como que a Naturgy pode contribuir efetivamente na descarbonização e pedindo que que proponha, o simule, o projete isso, exemplificando aqui no município de Macaé. Então, Perfeito. fique à vontade. Tá, perfeito. Então, vou me dedicar, não vou procurar falar sobre corredores sustentáveis, porque já foi algo mencionado no painel anterior. Uma iniciativa muito prática, que até estou tendo esse privilégio de estar liderando dentro da Naturgy, é a respeito do biometano, né? Então, conhecido como gás natural renovável. Eu vou pegar um pouco a sua fala, Tiago, sobre economia circular, sobre simbiose, né? Estive visitando alguns aterros sanitários e a Naturgy contratou a Fundação Getúlio Vargas, em parceria, para que a gente possa identificar todos os aterros, porque a vocação, basicamente, do Rio de Janeiro, a gente não tem, no caso, a Vinhaça, o Sul, mas tem os aterros sanitários, de resíduos sólidos urbanos, né? Então, a Fundação Getúlio Vargas está mapeando todos os municípios, entendendo essa capacidade desses aterros, quanto seria possível produzir de biometano, e nós estamos fazendo um trabalho de casamento entre a capacidade desses aterros produzirem o biometano e o consumo de gás natural existente nesses municípios, porque a grande dificuldade hoje desses projetos é onde você produz, não tem consumo, e onde alguém quer comprar, não tem produção. Então, é um trabalho bastante interessante, a gente está ainda na fase preliminar, eu até vim conversando com o irmão do Alessandro, perguntando sobre Macaé, especificamente sobre o aterro sanitário, né? Está lá, né? Porque alguns aterros que eu visitei já bem protegidos, sem contaminação de lençol freático, já nasceram com a estrutura para capitanear o biogás, né? Então, só para a gente entender, assim, de uma forma mais simples, alguns aterros hoje já conseguem captar, né, esse gás que iria, a princípio, poluir, né? Então, ele capta, produz energia para deixar esse aterro com um custo menor. Esse excedente ele já vende ou comercializa no mercado livre de energia elétrica, e uma grande parte, 85%, ele faz o trabalho de purificação, né, para retirar os siloxanos, H2S, e atender às resoluções da ANP. Então, a gente está falando de um gás exatamente intercambiável com gás natural. Então, aí a importância até do gás natural na transição energética, né? Porque a gente sabe que os aterros têm a dificuldade das intermitências de produção, mas é um projeto que eu acho muito, muito interessante, porque, de fato, a gente vai estar falando aí de carbono zero, a gente vai estar falando, de fato, do município poder produzir aquele gás, né, que poderá ser injetado no sistema de distribuição. Claro, temos ainda alguns desafios, temos o desafio ainda da barreira do decreto, mas que está sendo trabalhado nesse quesito, o ponto também do preço, mas são desafios que a gente acredita que, a curto e médio prazo, isso vai conseguir avançar, e a Naturgy está vendo isso com muito bons olhos. Então, assim, quando a gente fala de iniciativas claras, todos os projetos que podem ser trabalhados na área de biometano, a Naturgy está aberta e vem estudando, e agora com parceria com a Fundação Getúlio Vargas. Gabriel, como um dos principais divulgadores da transição energética no Brasil, cidadão carioca de Botafogo, como que você, vendo esse mercado, o que você acha que a Naturgy poderia fazer para contribuir mais com a descarbonização aqui no estado do Rio? Essa é difícil, mas vamos lá. Olha, primeiro eu queria pegar uma fala aqui do professor Cadu. Estou conhecendo você hoje, mas todo mundo chamou de Cadu, então eu vou chamar de Cadu também. Me questionaram o que eu vim fazer hoje aqui. Gabriel, o que você vai falar de transição energética no centro nevrálgico do petróleo no Brasil? Eu falei, cara, é exatamente lá que eu tenho que estar. Porque se tem uma indústria que tem o capital financeiro, técnico e humano para fazer a transição energética, essa indústria é a indústria do petróleo. Então, a transição energética ela vai vir de dentro da indústria, né? Porque essa é uma outra concepção errada, mal informada. Essa não é a primeira transição energética. Nós já passamos por muitas transições energéticas. Você abriu a fala, Vladimir, falando que ficou espantado com o uso do carvão no Brasil. Me espanta o uso da lenha. 12% do consumo de energia primário no Brasil é lenha. Lenha, deixa eu lembrar para vocês, é uma tecnologia de 1,5 milhão de anos. A gente já dominou.
ela não mudou nada desde aquele momento. É a mesma coisa. É que agora as indústrias chamam de biomassa, mas não é. É árvore picada, sem certificação nenhuma, porque a certificação é papel de pão, né? Mas as empresas chamam de biomassa para ficar bonitinho na foto. 12%. É a mesma coisa que o consumo de gás natural no Brasil. Então, é realmente um problema. Então, eu acho que essa transição energética ela vem realmente dessa tecnologia e quem tem essa capacidade de fazer é a indústria de petróleo. Então, acho que aqui é um local espetacular para a gente ter essa discussão e ter Macaé realmente como um caso de sucesso, um exemplo, uma referência para o resto do Brasil. A gente falou mais cedo, né, o Rafael vem falando, mais cedo o Alessandro comentou também, desses 16 milhões de metros cúbicos de gás natural a mais por dia que a gente vai produzir aqui na frente. E que isso vai passar aqui por debaixo do nosso nariz, e se a gente não fizer nada, isso vai tudo para ser consumido em São Paulo. Por que isso é tão importante? Por 2 motivos. Primeiro, Vladimir, esse volume de 16 milhões, somado ao potencial de biometano, que hoje, no estado do Rio de Janeiro, a gente fez um levantamento, responde por mais 1,5 milhão de metros cúbicos por dia, grande parte no norte fluminense, isso inverte a lógica de preço do gás natural no Brasil. O gás natural no Brasil ele é composto fundamentalmente pelo custo de oportunidade dos produtores locais em importarem esse gás. Resumidamente, trocando em miúdo, se eu produzo gás natural hoje, se eu sou um produtor de gás natural hoje, eu vou vender o gás para você um pouquinho mais baixo do que custaria para você importar isso de outro país. Não muito mais baixo, um pouquinho só mais baixo. Porque o país ele ainda depende da importação de gás. Com o aumento dessa produção, tanto do gás natural offshore, o gás natural onshore no Nordeste, o biometano, essa lógica vira, o Brasil deixa de ser importador de gás. Então eu como o produtor de gás aqui, se ele não vender esse gás no mercado interno, ele vai ter que exportar. E isso custa uma fortuna. O gás natural, o resultado, o lucro obtido com a venda do gás natural, representa menos de 10% do custo operacional da produção, da exploração e produção de petróleo. É marginal. Então, é muito mais interessante para os produtores venderem esse gás no mercado interno, mesmo que seja num preço mais baixo, do que não vender e deixar lá embaixo e reduzir a produção de petróleo. Essa lógica vai mudar. É uma questão de tempo. E aí, quando essa lógica mudar, nós vamos ter um volume enorme de gás. E aí não tem a menor dúvida que é fundamental a participação da distribuição de gás canalizado, porque existem opções de distribuição de gás fora do gasoduto, via gás natural comprimido ou gás natural com efeito? Sim, existem. São interessantes, são utilizadas, a própria Naturgy e outras concessionárias usam. Mas elas têm um limite de volume. Não dá para a gente botar centenas de milhares de caminhões carregando gás para cima e para baixo, como a gente tem hoje com o diesel. Então, o gás ele precisa, fundamentalmente, dessa ampliação, dessa capilaridade da distribuição da rede de gás canalizado. Então, acho que é fundamental. E aí, se eu puder deixar o desafio aqui, você me perguntou, o que a Naturgy pode fazer? Eu acho que ela está fazendo isso, mas eu acho que nós precisamos de velocidade. Eu acho que a gente precisa ter uma discussão séria do poder concedente, que aí é você mesmo, eu devolvo para você, para a agência reguladora, o poder concedente, a agência reguladora, o concessionário e o mercado, as empresas privadas. Nós precisamos realmente sentar e discutir, cara, olha só, isso vai acontecer. Como é que a gente faz para acelerar e a gente não perder a oportunidade que a gente perdeu nos anos 80? E não é só o corredor sustentável e os caminhões. É o transporte público dentro da cidade de Macaé, é o transporte de carga urbano, é o transporte do apoio portuário, os caminhões que fazem o atendimento à logística portuária,
todos esses segmentos podem ser usuários desse gás natural que a gente vai produzir aqui. Inclusive, o transporte marítimo. O apoio marítimo, existe hoje tecnologia para a utilização via motores a gás em embarcações de apoio offshore. Então, não falta demanda, consumo para esse gás que vai passar. Agora, a gente tem que alinhar todo mundo como que a gente pode dar velocidade nesse processo. Lúcia, eu acho que fica muito claro no conjunto dessa resposta do painel, primeiro que existe uma convergência de ideias. Nós não estamos diante aqui de confronto, nós não passamos pelo dilema que tem no mundo, de que não precisa ter transição energética, que alguns fazem numa discussão fora de realidade. Então, aqui todo mundo defende isso. E aí vamos voltar a essa história para lembrar, é importante situar isso. Macaé é a principal cidade do Brasil em petróleo. Macaé tem todas as empresas de exploração de petróleo que estão no Brasil, estão também em Macaé. Tem toda a indústria de serviços que vem agregado a essa indústria do petróleo, que está presente em Macaé, que tem know-how tecnológico para fazer manutenção offshore, em raios, em tudo isso. Essa ação está aqui. Macaé tem universidade, nós temos cerca de 7.000 alunos universitários numa cidade desse tamanho, é uma proporção que eu não sei se no Brasil tem outra igual. E fazer uma brincadeira aqui. Imagina uma cidade que a vocação dela é plantação de laranja. É óbvio que a bandeira dessa cidade vai ter uma laranja, o uniforme das crianças vai ter uma laranja, porque a cidade quer vender laranja. Macaé é a cidade que mais produz gás. Mas, se ela não usa, quem vai usar? O maior interesse de Macaé era ter essa utilização plena. Tá? E eu falo novamente, não estou falando criticando a gestão atual. Isso não é problema que começa no início do ano para você resolver durante o ano. Isso é um trabalho de anos e anos, e que a gente precisa começar. Então, parabenizo o evento, porque acho que mostra essa convergência de ideias, o momento ímpar, e a segunda oportunidade de Macaé, não sabemos se vai ter uma terceira, mas a cidade, que é a capital do petróleo, a cidade que tem uma base universitária forte, que tem uma base industrial estabelecida, e que, quando eu morava aqui, era a cidade do petróleo, você não me antecipou que hoje tem muita questão da cidade da educação pela questão universitária. Por que a cidade do petróleo e a cidade da educação, nesse cenário mundial que nós temos, não se posta como a cidade de transição energética? Por que a cidade não se coloca de forma ativa? A Petrobras colocou agora um chamamento público de descarbonização que está aberto. Por que a cidade não vai se portar para dizer, eu quero fazer os projetos, desenvolver tecnologias aqui em Macaé? E tem vários fatores, eu falei dos maiores fatores que tem aqui, mas tem fatores menores, pequenos ali, mas que também contribuem. O Sérgio nasceu onde, Sérgio? Você é de onde? Rio. Do Rio. Mas o Sérgio também foi aqui de Macaé, não sei quem conheceu, mas o Sérgio também foi secretário com a gente aqui, e hoje é o profissional do Estado responsável pelo gás natural. Modéstia à parte, eu sou um cidadão macaense, estou no Rio trabalhando, tenho toda a gratidão a essa terra que me formou e tenho toda vontade de colaborar com esse trabalho. A Natod está aqui e Macaé faz parte do plano de expansão da Natod, do plano de investimento delas. A EDF está aqui, eu estive numa reunião com a EDF, o prefeito, a EDF, colocando de forma muito clara, muito tácita, a vontade de se estabelecer de forma permanente, de ter a sede dela, não lembro se era brasileira ou América Latina, em Macaé, não lembro qual era a abrangência. Nós temos as universidades, nós temos professores aqui, por que a gente não vai enfrentar essa discussão? E aí a pergunta, e aí se for complicado para o Gabriel, agora fica mais ampla ainda para o gestante, diante desse quadro, como é que a gente faz? O que a gente vai trabalhar aí, cada um na sua área, o que você se propõe, ou como você pode contribuir nessa urgente e necessária reflexão e ação de Macaé? Posso? Obrigado. Bom, Vladimir, você fez uma fala aí, complementando tudo que eu ouvi nesse painel, que ficou muito claro, e é muito igual ao que eu ouvi ontem. Eu tive a oportunidade de ir no evento do IBP, chamado Aquecimento para a COP30. E o que todos os painelistas falaram? Gente, não existe transição energética sem o petróleo. Isso ficou muito patente, porque o petróleo é que vai financiar isso. E quando se fala em transição energética, a gente fala sempre de transição justa e inclusiva. Então, a gente tem que pensar dessa forma. Então, vamos acabar com a indústria do petróleo. Tá? As pessoas que trabalham no petróleo vão viver como? E a cidade que depende do petróleo vai viver como? Você vai virar a chave e aí você vai ter uma nova realidade que vai começar. Não existe isso.
Ontem, num dos painéis, um dos executivos da Petrobras usou uma figura interessante. Falou que a transição energética não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona, que se emenda com outra maratona. E você tem que se preparar, e vai migrando. E você não vai tirar uma fonte energética e botar outra. O Gabriel deu o exemplo aqui do consumo de lenha, que existe hoje, é 12%, eu nem sabia, um número impressionante. Mas você continua a lenha. O Vladimir também falou do carvão, continua o carvão, e vai continuar o gás, e vai continuar o petróleo, e vão entrando outras tecnologias. Então, Vladimir, a sua provocação, eu acho que seria o que a gente tem que atrelar nesse discurso técnico, que está claro aqui por tudo que eu ouvi hoje e ontem, é que tem que andar tudo junto. Petróleo, até porque, quando a gente fala, eu ouço muito e leio muito essa questão da descarbonização da matriz energética, é um discurso eurocêntrico. A Alemanha que cabeça isso, mas a Alemanha é importadora de petróleo. Nós somos exportadores de petróleo. Por que o Rio de Janeiro vai deixar de exportar, gerar riqueza para a sua população? Não sei, eu vi esse dado recentemente, o petróleo já é o produto mais exportado do Brasil. Passou o agro. Então, são realidades completamente diferentes. Então, acho que a gente tem que olhar, cada país tem sua transição, tem seu ritmo, tem suas necessidades. Mas, Vladimir, eu acho que seria uma oportunidade muito boa na COP30 para levar esse debate, porque a gente tem um consenso aqui, claro, que anda tudo atrelado. Então, eu acho que seria muito oportuno levar essa discussão de forma clara. Olha, a nossa solução é essa, por isso, por isso, por isso, e mais ainda, o nosso carbono é o mais limpo, um dos mais limpos do mundo. Então, não há por que nós nos envergonharmos. Um outro dado importante, o grande foco de emissão de gases de efeito de estufa do Brasil não é o combustível fóssil, é o desmatamento. A questão do combustível fóssil é uma parcela, mas uma parcela muito menor. Então, eu acho que todas essas realidades a gente tem que falar com clareza, trazendo dados. O painel anterior falou, não lembro quem falou, mas falou nessa questão de marcos regulatórios com dados. Eu acho que isso é muito importante. E, como a gente estava brincando, Vicente, a questão de você atuar no debate político em Brasília. Isso é muito importante. Então, unido, eu vejo uma união aqui, já a gente trabalha muito junto aqui, Macaé é uma cidade irmã, com o Estado, a gente está sempre junto nessas pautas, isso ganha força. A agência, Vladimir, você é um conselheiro lá muito atuante, vencemos muitas barreiras, muitas disputas, está de parabéns, também num espírito de parceria. Então, eu acho que é por aí, tá? Assim, não queria deixar passar essa sua provocação. Eu acho que a COP30 é uma excelente oportunidade. A geração do hidrogênio verde seria uma coisa muito interessante para a nossa parcela da transição energética, e baterias também podem desempenhar um papel fundamental nisso, sendo uma nova tecnologia, onde o município também tem muito a contribuir. O município de Macaé tendo acesso fácil a Porto, onde a gente tem grande parte da tecnologia vindo importada, é uma coisa simples de se fazer. A gente tem como fomentar, através do Estado, licenciamento ambiental, trazer essa indústria que hoje ela é muito internacional para dentro do nosso país, para possibilitar a facilidade disso. A gente já conseguiu fazer isso com a indústria eólica, né? 20 anos atrás, a gente não tinha essa indústria eólica hoje que é tão estabelecida no Brasil. Então, a gente consegue fazer isso novamente com essas novas tecnologias e trazendo, avançando nessa transição energética. Cadu, como é que a universidade está atuando hoje? Como é que ela pode contribuir mais com essa discussão em Macaé? Bom, como professor, eu nunca vou desacreditar no poder de transformação da educação. Quando você falou, né, da UFRJ, 700 alunos, você pode ter certeza que esses 700 alunos estão saindo dali da universidade com essa mentalidade, com essa visão. Podem fazer ou não, podem ter várias oportunidades no mercado, mas a gente tem um papel importantíssimo, a gente faz tudo o que pode, mas ainda assim é um papel muito tímido, quase me sinto que ele é o beija-flor que vai lá tentar apagar o incêndio da floresta, é um pouco disso. A gente tem, por exemplo, estou vendo ali a Sucelo, estava olhando, que é uma startup, está lá no CRIS, tem uma equipe hoje lá, 8. Quantas pessoas tem, Rodrigo, hoje trabalhando? Oi? 9 pessoas, uma startup que surgiu de um projeto de doutorado do Rodrigo, financiado e está lá crescendo. Então, o Rodrigo começou só com um sócio, daqui a pouco tem 9 pessoas lá. Um exemplo, é uma startup que a gente tem. A gente podia ter 30, né? Mas assim, eu me sinto satisfeito já de ter uma e esse ter sucesso, a gente mostra que a gente está no caminho.
a gente continua, óbvio, com muita dificuldade, continua a luta e é muito... A gente fica muito tranquilo sabendo que quando a gente está na rota certa, tem parceiros que acreditam e que vislumbram um futuro como a gente acredita também. Não fosse isso, seria desanimador, mas a grande questão é essa. Agora, acho que é o momento da cidade ter esse ponto de inflexão, são novas oportunidades, tem recurso, né, para a gente investir de forma mais estratégica, né? Não digo na universidade, óbvio que a formação de pessoas é extremamente importante, mas mais do que isso, apoiar um empreendedorismo qualificado que ocorre principalmente dentro das universidades, é ali que estão, né, as boas ideias baseadas em pesquisa e com cabeças pensantes, como é o caso ali do Rodrigo, né, que tem todo um trabalho de anos de doutorado que consegue depois aplicar esse conhecimento. Então, a universidade precisa ser vista, principalmente, aí eu falo aqui, né, às vezes parece que a gente está falando para o governo e com o governo, que é papel da prefeitura, isso, aquilo, mas acho que o principal indutor tem que ser a indústria. Então, se a gente não tem hoje centros de pesquisa, não tem o parque tecnológico, talvez tenha faltado uma visão estratégica lá atrás, daqui e dali, mas é a indústria que precisa abraçar. Tenho certeza que quando a indústria abraça, as grandes empresas que são o motor dessa transição energética abraçam e começam a investir em ciência, tecnologia e inovação em Macaé, tenho certeza que o governo vem junto, que, né, a gente começa a deslanchar, vem todo mundo junto. Então, sobre isso, assim, a área de decisão das empresas precisam estar mais preocupadas com o desenvolvimento regional de Macaé. Essa ideia de cluster, né, de você ter os benefícios do cluster, de desenvolver na região, na localidade, isso acontece em todos os setores e, para mim, não faz o menor sentido quando a gente fala de petróleo, a gente tem gente lá né, tem um centro de pesquisa no Rio Grande do Sul, tem outro que está em Santa Catarina, tem outro, e o cluster que era para estar aqui, né, e o desenvolvimento. Essa seria a nossa grande força. E a universidade certamente tem sua parcela de papel, mas não se faz nada sozinho. Então, minha esperança é que para os próximos anos aí a gente consiga construir, né, junto com os outros atores, um futuro mais promissor em termos de ciência, tecnologia e inovação aqui na região. Professor Vinícius, pergunta, então, para a Secretaria. Eu sou meio caduco, professor. Pergunta, como que o Poder Executivo pode estar fomentando essa discussão e caminhando nessa direção da transição energética e ter Macaé como um polo de conhecimento dessa área? O governo tem o papel de apoiar, de incentivar, de atrair e criar possibilidades para que as empresas ou os empreendedores venham desenvolver seus projetos, suas ideias no município. O governo está preocupado com essa transição, está com estímulo para poder investir em ciência, tecnologia e inovação, já entendeu que Macaé não pode ser conhecido apenas como a capital do petróleo, entende que tem que ser conhecida como um local, uma cidade, um município que investe em ciência, tecnologia e inovação para poder atrair pesquisas, empresas, empreendedores, e é um papel fundamental para que tenha um ecossistema, para que as empresas estejam em sinergia, estejam próximas, para que tenha um network, para que elas consigam trocar ideias, experiências e atenda às demandas do mercado e não só do município como um todo, né? Obrigado. Fechando o painel, então, pedir pelo Luciano Diniz, que, como representante aqui do Legislativo presente, apresente suas considerações sobre as falas apresentadas, sobre os dilemas e oportunidades que Macaé tem. Seu professor é nosso vice-decano, tá? Porque a UFRJ ela não veio num sentido figurativo, né? Ela chegou chegando, né? Ela tem 40 anos de estudo aprofundado do seu núcleo dentro de Macaé, né? Acho importante iniciar por isso, quando ele fala, né, a universidade tem... A gente não dá paz à universidade aqui em Macaé, Vladimir. A gente tem 7 ações, governo e frente parlamentar, juntamente com a universidade. Eles estão definindo as ações que vão despoluir a lagoa, porque eles estudam a lagoa há 40 anos. Eles estão definindo as intervenções, a Direção de Engenharia e o NUPEM,
do que vai ser feito com a ressaca que destrói a fronteira, desde quando você era criança. Sazonalmente, a ressaca destrói a fronteira, estão definindo o que a gente vai ter que fazer lá, e o governo, o Elbert Rezende, tem uma cabeça excepcional, e ele acredita na ciência, e ele vai e pega a definição e está executando o que a UFRJ está falando para a gente fazer na fronteira que recebe esse impacto. Ele está fazendo com a gente também, a universidade, né, a lei de zoneamento costeiro, que define, a gente tem uma área gigante aqui, então a parceria com a UFRJ ela é gigante, tanto da Câmara Municipal quanto da Prefeitura. E o retorno disso, contra tudo, e contra o Tribunal de Contas, e contra a legislação federal, a gente está investindo na educação superior de Macaé, sim, para gerar tecnologia, para gerar aumento de alunos, e nós estamos construindo 2 prédios na FRJ de 19 milhões de reais, 19 milhões de reais, são Ctrl+C, Ctrl+V daqueles prédios que já foram feitos. Nós estamos construindo um restaurante-escola que vai abrigar o curso de nutrição da FRJ, mais de 15 milhões de reais. Nós estamos construindo, enquanto prefeitura, né, o centro de esportes lá também, próximo daquela área onde o vice-decano estava construindo o centro de pesquisa. Ali vai abrigar o curso de educação física no município de Macaé. Então, assim, a parceria com a FRJ, o governo do prefeito Elbert Rezende e as outras universidades é muito sólida. E ela é muito contínua, mas não para por aí, né? Tem esse dever de casa, Vladimir, que Macaé, a sua cidade, precisou fazer. A gente sabe que tem governos bons, mas tem governos ruins que não pegaram essa pujança econômica e se traduziu em qualidade de vida para quem mora aqui. A gente tem 11 favelas para urbanizar. E o prefeito está fazendo. Vai sair agora a licitação de Piracema. Se a gente sair daqui, caminhar alguns poucos quilômetros, a gente vai ver uma comunidade que pisa na lama, na cidade do petróleo. Então, isso tem que ser corrigido. E aí o prefeito, na gestão do governo do prefeito Elbert Rezende, está tendo essa sensibilidade. Todo investimento grande que veio para Macaé, a gente não perdeu e a gente construiu um trabalho coletivo, Secretaria de Meio Ambiente, para mitigar os impactos daquilo ali. Então, toda a audiência pública, você vai ver os vereadores lá, os ambientalistas pedindo, tudo bem, pode vir, nós queremos investimento. A gente quer as térmicas, não as 17, mas as 3 que vierem, a gente quer as térmicas aqui, a gente quer, mas a cidade tem que estar com o ambiente, né, com a infraestrutura, como ele falou, preparada para receber. Né? Fábrica de fertilizante, recursos hídricos. Fábrica de fertilizante virou o governo. Né? O prefeito Elbert tem essa sensibilidade. Metade caminhou com a esquerda, metade caminhou com a direita. Eu caminhei com a esquerda. Então, se ganhasse a direita, nossa comunicação seria através de um colega vereador da direita. Ganhou a esquerda, fomos primeira ação em Brasília. O Elbert foi o primeiro prefeito a ser recebido pela Casa Civil para tratar da fábrica de fertilizante. Por que fábrica de fertilizante? Está ali, foi comigo também, tratar isso com ela, ele que faz a gestão dentro da secretaria dele, Rodrigo, porque o gás está aqui. Então, tinham 17 cidades querendo a fábrica de fertilizante, mas não tinha gás. Então, como é que você vai querer uma fábrica de fertilizante se você não tem gás no seu quintal? Então, a gente apegou aí a força do André Siciliano, que era um defensor, levamos o prefeito, a gente quer a fábrica de fertilizante, né? Até porque na matriz de poluição ela é uma das que menos polui, ela pode trazer 7 outras fábricas em torno dela, e aí o estudo feio, o vice-presidente lá já chancelou, está aberto aí o caminho para a gente trazer a fábrica de a resolução para a gente conseguir aí, trazer a fábrica de fertilizante. Mas tinha o dever de casa da questão do recurso hídrico, né? Por quê? Porque Macaé cresceu e não produziu água tratada. E aí entrou, Vladimir, você participou muito bem, enquanto a Genersa, a SEDAI foi vendida uma parte dela, né, 64 municípios, hoje ela tem 14, Tiago. A gente enxergou a possibilidade de resolver o problema de Macaé ali. Por quê? Sobrou dinheiro.
Perdeu o Rio de Janeiro, passou só a captar. Ela vende hoje a água do Guandu. Naquele momento, a SEDAI começou a receber muita receita. Falei, prefeito, enquanto todo mundo está brigando, nós temos aqui o projeto da nova estação de tratamento de água de Macaé, 280 milhões de reais. O Elbit levou o nosso deputado, você conhece, teu parceiro, Chico Machado. Conseguimos estar agora, ordem de serviço dada. Nossa segurança hídrica sai de 800 litros por segundo para 1.600 litros por segundo, garantindo água para o município de Macaé tratado pelos próximos 25 anos. Então, assim, infraestrutura, resolvendo, desfavelizando as 11 favelas que existem. Mobilidade, já falei que a gente está com 3 gargalos grandes, o prefeito já definiu um, que é aqui o Mergulhão, né? Fizemos ali o binário dos Cavaleiros, que desafogou demais, né? Temos a duplicação aqui, que depende da relação com o Rio das Ostras, que a gente está construindo. A relação com o Rio das Ostras, engraçado que a relação com o Campos melhorou. A relação com o Rio das Ostras ela foi ficando meio custosa de um tempo para cá. Mas a gente vai conseguir fazer essa duplicação. E temos também o binário aqui da Tele Barreto. A gente acredita que isso vai resolver muito. Temos a questão do aeroporto de Macaé, né, que aí, assim, o político ele não pode atrapalhar, cara. Ele tem que ser um agente que vai fazer em prol daquela região. Acabei de ler uma matéria ontem, Tiago, Luciano, que está aqui prestigiando também, meu xará, que o aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, bateu o recorde de pouso e decolagem internacional. Gente, ia fechar o aeroporto. Se não é Eduardo Paes, se não é André Siciliano, acreditando naquele projeto, dizendo, não, o Rio de Janeiro tem potencial, esses voos não iam estar vindo para o estado do Rio de Janeiro. Né? Aqui em Macaé é a mesma coisa, Macaé e Campos, os dois têm aeroportos. Mobilizamos toda a sociedade de Macaé, todas. Fomos a Brasília inúmeras vezes, pegamos André Siciliano pelo braço, quem ganhou a esquerda, então tem que pegar a esquerda. Né? Então, pegamos André Siciliano pelo braço, conseguimos, né? Destravamos, está aí uma pista que pousa aeronave de grande porte pronta. Né? Por quê? Cadu, Macaé, a taxa de ocupação das aeronaves era de 85%. É o maior pouso e decolagem de helicóptero do mundo. Então, se a gente tem essa pujança aqui, por que a gente não tem esse equipamento aqui se Araxá tem aeroporto que pousa aeronave de grande porte? Então, a força política ajudou nesse caso. Agora estamos esperando a certificação final para que Gol, Latam e as outras operadoras consigam trazer seus voos para Macaé. Então, Vladimir, assim, a gente tem um passivo, como o Cadu falou, grande, e a gestão desse governo, ela só ajuda. Né? O prefeito Elbit Rezende, ele não ganhou por 85% à toa. Né, Tiago? O cara tem uma parceria sólida com a universidade, mas tem uma parceria com a Malvina. Né? A gente está aqui, recebeu uma obra do governo do Estado. O governo do Estado, Vladimir, deixa eu fechar com isso aqui, que você participou disso também. O governo do Estado ia jogar 20 milhões em Macaé, fruto da venda da SEDAI, inclusive. A gente, ele foi tão infeliz, tadinho, o Cláudio Castro, ele teve no evento aqui, ele falou assim, não, a gente não consegue entregar mais porque não tem projeto. Eu estava na Casa Civil nessa época que o doutor Eduardo desencarnou, morreu, aí o Elbit não tinha quem colocasse, me tirou da cama, eu fiquei lá 6 meses. Aí o Elbit falou assim, Luciano, a gente tem quantos projetos? Nós temos quase 400 milhões em projetos. É só ele falar que quer. A gente protocolou com o deputado Max, que era o secretário da época de infraestrutura, ou seja, a gente saiu de 20 milhões de obra do governo do Estado para 400 milhões de obra do governo do Estado. 100 milhões na Malvina, duplicamos a ponte da Barra, outro gargalo gravíssimo, né? Estamos fazendo a ponte do Baião e urbanizando, fizemos a Rui Barbosa, ficou lindo o presente do governador do Estado, ou seja, o prefeito ele conseguiu estender a parceria com o governo federal. Nós temos aí... porque a pessoa fala assim, Macaé não precisa de dinheiro. Como que não precisa, gente? Nós estamos impactados por todos os municípios da região.
Quando a pessoa passa mal, infarta em Rio das Ostras, ela não tem aquele negócio que faz cateterismo para fazer lá. Ela vem fazer aqui no São João Batista. Quando a pessoa se quebra todinha em Quissamã, ela não tem como operar lá. Ela vem operar em Macaé. Então, nós estamos completamente impactados, né, pelos serviços de educação e dos vizinhos. E não fecha por aí, né? A gente também agora está desenvolvendo uma linha de ação para os PCDs, que cresceu muito, né? Cresceu muito os PCDs no cenário mundial, né? Eu estou o relator da Frente PCD do município de Macaé. Nós estamos aqui, inauguramos agora a Casa do Autista, a Clínica do Autista, né? Nós temos laudados em Macaé 2.400 famílias PCDs que se servem do público, né? O que vai acontecer? E já está acontecendo. As famílias PCDs dos municípios em torno não têm tratamento. Se você tiver um filho autista severo e você não ter tratamento, você vai perceber que cada ano é um problema gravíssimo na vida daquela criança e da sua vida também. Então, o que acontece? A gente vai ter agora a migração de famílias PCD dos municípios em torno para poder se servir de saúde e educação que Macaé vai disponibilizar. Então, para finalizar, esse dever de casa, Vladimir, ele está sendo feito no primeiro mandato do prefeito Elbert. Trago aqui o abraço do presidente dessa casa, estou na qualidade de vice-presidente dele, Alain Mansur. A Câmara e a Prefeitura, elas trabalham em muita sintonia. Nós temos 6 frentes parlamentares aqui, né? Eu participo de 4. Eu queria dizer para você que eu vou conversar com o presidente Alain para ver se a gente cria a Frente Parlamentar de Transição Energética, tá? Para que a gente possa daqui sair com esse dever de casa, Rodrigo, de colocar a Câmara, porque a gente recebe a Equinor, recebe Macau, recebe individualmente, mas para ter um canal de diálogo direto, né? Da mesma forma que a gente fez com o Redditor, que a gente fez com todos esses açaí, todos esses investimentos maiores de Macaé, que a gente também tem aqui um corpo de vereadores, né, que estejam compromissados com essa causa, para trazer aí uma divulgação maior do que a gente pode contribuir enquanto política, como eu falei anteriormente. Se o político já não atrapalhar, se ele ajudar, aí vira Macaé. Obrigado. Pessoal, eu vou fazer o encerramento do painel. Eu queria destacar aqui que, após um dia inteiro de eventos, já temos aqui 4 representantes do Executivo, Vicente, Thiago, Rodrigo, Vinícius aqui presentes. Acho que demonstra o interesse que o setor, que o Executivo Municipal de Macaé tem sobre o tema. Parabéns, Luciano, pela ideia de que a frente parlamentar. Eu acho que o período que corre, após um evento desse, é a gente não fazer nada em contínuo e estarmos aqui há 1 ano reclamando que há 41 anos Macaé não discute, não efetiva isso. Não são discussões simples, elas são trabalhosas, são detalhadas, elas mudam com o tempo, não é um cenário que você começa definindo daqui a 5 anos como você vai estar, que isso depende de várias variáveis que não estão sob seu controle, mas aí, então, precisa de aproveitando esse ambiente, que é totalmente benéfico, a gente mapeou todas as questões aqui e fatores necessários para Macaé ser um protagonista na transição energética, e todos eles estão com checkpoint. Tudo tem ok. O que falta? Ter um ambiente de diálogo. Sucesso para você nessa discussão com a Câmara. Parte. Pode. Uma informação importante, como eu falei da questão hídrica, da questão da mobilidade, da questão da saúde PCD, da questão educacional, que envolve ensino superior, faltou falar da questão da segurança, né? Você me chama muito para ir para o Rio de Janeiro, a Alcebiades me chama muito para o Rio de Janeiro. Quem não vai para o Rio de Janeiro? Quem não gosta do Rio de Janeiro? Todo mundo ama o Rio de Janeiro, mas todo mundo tem medo de estar no Rio de Janeiro. Macaé é a primeira colocada em segurança dentre as 94 cidades do estado do Rio de Janeiro. Então, é mais um atrativo da cidade de Macaé. Então, fica o desafio aqui para o Alexandre, para o Luciano conseguir isso junto à Câmara, de criar essa frente parlamentar, e aos demais representantes aqui. Essa mesa aqui está
não sei se foi a Lúcia escolheu a dedo, mas temos aqui o Executivo, a Academia, o Gabriel, que é um dos principais influenciadores da transição energética no Brasil, então a sociedade civil está organizada, o Legislativo, o Governo do Estado, a regulação, a concessionária e a iniciativa privada. Então, tem um ciclo completo de todos os agentes, todos os players que precisam contribuir, tem pelo menos uma pessoa sentada aqui nessa mesa. Eu acho que fica com o dever de casa para todo mundo que não aguarde um novo evento, mas que participe da discussão de forma contínua. Não é uma discussão que tem um objeto, que você vai definir 6 meses, vai definir um objeto, acabou. Você vai começar a discutir, vão surgir ideias, e uma avança, a discussão continua, você tem um portfólio de ideias, umas vão evoluir e vão ser prototipadas, vão entrar em escala de produção, outras não vão, mas precisa ter um ambiente de discussão proativo, fixo, determinado a enfrentar esses dilemas e aproveitar, mais que enfrentar dilema, aproveitar essas oportunidades. Muito obrigado a todos presentes e aos painelistas que acompanham comigo aqui.